Olá, estudantes! Nessa aula 2, vamos continuar nos aprofundando a respeito dos solos, do estudo tecnológico dos solos, do entendimento de como estes solos impactam, então, na nossa estratégia da escolha do melhor tipo de fundação para uma edificação, né? Importante entendermos, então, lembrarmos dos tipos de solos, né? Lembrarmos que os solos são compostos de uma camada superficial, né? Essa camada superficial ela é composta, então, de restos de plantas, restos de animais, que geralmente é a camada que é utilizada para a agricultura, por exemplo, no Brasil, né? E depois nós temos uma subcamada embaixo desta camada de solo, que a gente chama de um primeiro horizonte mineral, né? Aonde é um solo que apresenta uma coloração um pouco mais escura, né? Ele pode até, inclusive, dependendo das regiões, conter uma certa quantidade de humus e que é composto dos mais variados tipos de minerais, e esta composição química do solo vai depender muito da rocha de origem, né? Que foi aí degradada, né? Rocha degradada que gerou, então, esse tipo de solo. Depois nós temos, né, já nas partes mais profundas, já partes, né, de solo, rocha, que fazem uma composição, uma mistura química, né? Onde nós temos ali pedaços maiores de rocha-mãe, e quanto mais nós vamos nos aprofundando, né, nessas camadas, nós temos, então, né, maior a presença desta quantidade de rocha-mãe, então, na composição, né? Ou seja, lá no final nós temos uma rocha-mãe cimentada, né? E esta rocha-mãe, quando for submetida aos mais variados tipos de intemperismos, com a passagem, né, do tempo, das eras do tempo, né, esta rocha vai sim se transformando, né, neste chamado solo, que é esta camada superficial que nós conhecemos no nosso planeta de modo geral. Vejam que, né, em termos de parâmetros geotécnicos, quando a gente fala de investigação do solo, o engenheiro, não esqueçam, como profissionais de engenharia, vou atacar uma obra, vou fazer um projeto, primeira coisa, temos que conhecer o solo, né? É um erro grave não ter conhecimento do solo, é um erro grave não fazer ensaios, né? Até porque em termos de custo de obra, é um custo de obra que é bastante pequeno se você for levar em consideração os problemas que podem ser ou que podem ocasionar futuramente na obra este desconhecimento. Então é importante, né? Existem empresas que são empresas especializadas em fazer este tipo de estudo e investigação, né? É importante que o profissional de engenharia tenha os conhecimentos básicos, mas efetivamente vocês, como profissionais de engenharia, vocês podem depois, né? Vou fazer uma edificação, vou fazer um projeto de edificação, posso contratar uma empresa de engenharia que seja especializada neste estudo, né? Para que ele faça, então, esta investigação do solo e me dê um relatório técnico investigativo a respeito deste solo. Inclusive, você como profissional de engenharia, você deve sentar com este profissional, né, que geralmente é um outro profissional de engenharia que está responsável técnico por essa empresa, e discutir, né, com base nos estudos que foram realizados pela empresa, discutir qual é o tipo de solo que está ali, qual que é a estratégia técnica mais interessante, porque a escolha do tipo de fundação é um tipo de estratégia técnica que é importante de ser discutido, que é importante de ser trocado informações com vários tipos de profissionais. Então, com esta investigação do solo, nós temos uma ideia muito clara de quais são os tipos de solos que estão presentes naquele terreno, quais são as suas profundidades, tá 5 metros, 10 metros, 15 metros, né? Qual é a composição deste solo, né? E uma outra coisa importante, né? Nós conseguimos descobrir qual que é efetivamente o nível do lençol freático, né? A gente chama de nível de água. Onde está o nível de água no solo, né? Com este tipo de investigação. Além disso, é importante porque cada solo, em função das suas características químicas, em função das suas características físicas, ele possui uma capacidade de carga. Então, através desta investigação geotécnica, nós conseguimos fazer uma determinação técnica de qual que é a carga que fica, então, né, submetida nesse subsolo. Qual que é a carga de suporte que este solo apresenta nas suas mais variadas profundidades. E aí, se eu sei qual que é a carga que este subsolo ele suporta, eu consigo ter uma previsão técnica de qual será o comportamento, então, deste solo ao receber as cargas da edificação, né? Seja ela uma edificação maior, seja ela uma edificação, né, menor, eu sei, né? Como eu falei para vocês, né? A edificação ela apresenta uma carga, ela apresenta um peso, ela sobrecarrega o solo. Então, esta carga
né, eu consigo ter uma ideia bem clara desta carga e se aquele solo, dependendo da profundidade dele, se vai suportar aquela carga. Na prática, esta é a ideia da gente fazer, então, a investigação chamada de investigação geotécnica. O ensaio mais utilizado para este tipo de investigação é o chamado ensaio, de modo geral, né, é o chamado ensaio geotécnico por simples reconhecimento, né? A gente chama também de sondagem de simples reconhecimento, e ele é SPT porque vem do inglês o Standard Penetration Tests, né? Ele segue na prática uma norma, tem uma norma brasileira, né, que dá para você as definições, então você não precisa, né, por exemplo, né, ficar preocupado e dizer, nossa, eu preciso decorar o ensaio. Não precisa. Na verdade, tem uma norma, a 6484 de 2001, é uma norma brasileira, ela segue padrões internacionais de normativa, e esta norma é a norma que rege, né, de forma geral, né, o ensaio chamado de ensaio de simples reconhecimento. Então é bem simples, não é uma coisa complexa, né? É um método de investigação, ele é um método que tem uma boa precisão, tá? É bastante importante. Ele é um dos mais populares porque é um dos mais baratos, ele é simplificado para você fazer na obra, né? Então quando você for numa obra de engenharia e você vê que eles estão, por exemplo, com um trado de testes, significa que os caras ali estão fazendo o teste, o ensaio, né, de simples reconhecimento daquele terreno. Ele é super rotineiro nas obras e em termos de custo ele é super vantajoso quando a gente compara. Existem mundialmente mais de 10 tipos de ensaios diferentes, mas esse para obras de pequeno e médio porte é o mais utilizado, que são 90% das obras dos mais variados países são obras de pequeno e médio porte. Ele atende tecnicamente perfeitamente para você descobrir, para você fazer a investigação dos parâmetros técnicos de um determinado tipo de solo. Então é um método de investigação muito popular, ele é muito rotineiro, ele é econômico e ele é amplamente utilizado. Vocês percebam ali pela figurinha que o prof está colocando, que o prof está colocando então ali, né, um esquema, né, onde a gente mostra ali um tripé, um trado e um tripé então deste tipo de ensaio. O ensaio ele é composto então, né, você perceba ali que tem um peso de 65 quilos, você tem uma ponta, né, deste ensaio ali, uma ponta que a gente chama de amostrador neste equipamento, né, e este equipamento, como é que ele funciona? Você faz um furo, né, você faz um furo no solo, e este furo de 1 metro você vai soltando então, né, esse amostrador que tem um determinado peso, e a quantidade, né, de penetração deste amostrador no solo dá uma ideia, né, média da dureza deste solo, né? Então você vê ali que de modo geral a gente solta, né, esse amostrador a uma determinada altura, esse amostrador bate no solo, penetra no solo pela sua velocidade e a quantidade que ele penetra no solo, nós temos então, né, uma ideia clara ali, né, da dureza desse solo. É um ensaio bem simples, né, se você pensar. De modo geral, nós temos, né, uma metodologia, né, uma sequência para este ensaio, para a realização deste ensaio. Na verdade, esta sondagem ela é executada em 3 etapas. Você primeiro faz uma perfuração, você faz ali, né, um buraco inicialmente, e depois você direciona o chamado ensaio penetrométrico, né, que é a penetração dinâmica deste amostrador no solo, para você ir, então, né, fazendo as medições respectivas de dureza daquele material. E aí é muito importante também, né, em termos de engenharia, que esta empresa que você contrata para fazer especificamente esse ensaio faça também uma amostragem. Então são retiradas amostras do terreno, né, para você ter uma ideia clara da composição química deste terreno. Então essas 3 etapas que o prof falou para vocês, a perfuração, né, o ensaio de penetração e a amostragem de modo geral, são etapas que podem em si ser, né, alternadas ou serem executadas de forma simultânea, dependendo da sequência de teste que você está utilizando. Então veja, a cada metro, você faz um buraco de 1 metro e solta então o teu trado lá, né? Solta especificamente o teu amostrador, e aí você tem todo um processo de cravação e dependendo, né? Você faz vários soltos, vários golpes, e a partir destes golpes você mede então, né, a quantidade de cravamento que acontece com este amostrador. O que é importante entendermos?
Por que se utiliza um peso padrão? Porque é padrão mundial, 65 quilos, caindo de uma altura de 75 centímetros. Senão você não tem, por exemplo, parâmetro comparativo, né? Então, se eu vou fazer ensaios em vários tipos de terrenos, eu preciso ter um padrão comparativo. Então, o padrão comparativo eu solto o equipamento de uma altura específica de 75 centímetros, possui um peso de 65 quilos, e aí você tem uma amostra deformada, né, deste ensaio, e esta amostra, então, estes valores, né, de penetração, eles definem, então, o índice de resistência à penetração destes golpes, deste equipamento no solo. Então você veja que é bastante interessante, quando você faz a perfuração, a primeira medida ela é, digamos, descartada em função de que você afetou ali as características técnicas do solo, e você, a partir do segundo golpe de medida, então, você faz as anotações específicas, né, e faz a leitura da aferição específica que você está obtendo naquele processo. Então não é um processo complicado, é um processo simples. E uma coisa que é importante é entender o seguinte também, né? É entender o seguinte, que, vejam, se eu vou num terreno, né, Prof, dando um exemplo prático para vocês, vou num terreno, né, e quero saber, por exemplo, né, como é que eu direciono o meu ensaio de SPT. Bom, direcionamento, contrato uma empresa especializada para fazer. Eu tenho um terreno e quero saber qual é a quantidade de furos que eu tenho que fazer para entender qual que é o perímetro, né, o perfil geotécnico daquele terreno. Qual que é a composição técnica daquele solo em termos de composição química ou mesmo em termos de dureza, né, nas mais variadas profundidades. Então, qual que é a orientação técnica em termos de norma? Que a cada 200 metros quadrados, né, que você tenha de área de projeção do edifício, você vai fazendo pelo menos uma perfuração. Então, se você tem uma edificação que tem 1.200 metros quadrados de área de projeção, por exemplo, você tem que fazer um furo a cada 200 metros quadrados. Então, estamos falando ali, né, por exemplo, de 6 furos. Então, se o terreno é pequeno, geralmente, o que eu recomendo como área da área de engenharia? Você tem um terreno que é 10 por 20. Esse terreno 10 por 20 me dá 200 metros quadrados. Eu faço um furo e faço um furo na transversal, geralmente, até para ter certeza que eu não tive modificação de composição tecnológica. Se a metragem de projeção for entre 1.200 e 2.400 metros, eu posso fazer um furo a partir daí a cada 400 metros quadrados, o que exceder os 1.200 metros quadrados. E quando a área de projeção for maior, acima de 2.400 metros quadrados, veja, eu posso fazer uma estratégia junto com esta empresa, por exemplo, de qual é o número de sondagens que eu vou fazer. Se o terreno é bem plano, se ele não tem muitas modificações, né, em termos de dobra, a gente pode fixar um plano particular de sondagem e fazer uma estratégia técnica de sondagem. De qualquer maneira, né, é muito importante que vocês, como profissional de engenharia, entendam que, no mínimo, devem ser feitas 2 sondagens, né, a cada 200 metros, se o terreno tiver 200 metros. E a partir daí, né, uma sondagem a cada 200 metros, dependendo do tamanho do terreno da área de projeção. Então é bastante importante entendermos essa estratégia técnica para que vocês, né, de modo geral, bem direcionem, né, estes ensaios. Como é que eu sei que o cara está chegando, né, no fim do ensaio de modo geral? Quando eu tiver perfurações de 3 metros sucessivos e eu liberar 30 golpes, né, e aí nesses 30 golpes eu estou com dificuldade já de fazer com que o amostrador ele penetre na terra. Então eu solto o trado e o trado não penetra. Não penetra significa que o terreno está muito duro, tem uma dureza muito grande. Então, se eu tiver 4 metros sucessivos, por exemplo, né, e não penetra mais do que 30 centímetros, está muito difícil de fazer a penetração. Se eu tiver 5 metros sucessivos, eu estou com 45 centímetros, estou com muita dificuldade de fazer a penetração. E, logicamente, que a partir do momento que você solta o equipamento e o equipamento bate no solo, né, ou mesmo ele está batendo na rocha, você fez 5 solturas, né, do seu equipamento e ele não está penetrando no terreno, significa que o terreno está extremamente duro e você pode parar o ensaio que você chegou no seu limite técnico de ensaio. Aqui o prof coloca para vocês uma tabela onde nós temos compaxidades e temos consistências segundo a resistência de penetração. Então você veja que dependendo do tipo do solo, né, nós temos uma quantidade de golpes.
Então perceba que quando o solo ele é muito fofo, né, por exemplo, você tem, né, uma determinação de menos de 4 golpes, você já tem essa percepção. Quando você tem uma consistência dura, solos duros, né, solos rijos, a gente diz, você tem acima de 20 golpes e você não tem o solo, né, tendo penetração, né, quer dizer, o trado não penetra no solo. Então você tem um solo extremamente duro, com uma consistência extremamente dura. Então uma tabela de referência para vocês, quando vocês, né, solicitarem a realização deste ensaio, vocês têm uma tabela de referência dizendo, eu estou na presença de um solo extremamente duro, eu estou na presença de um solo que tem uma composição de média, né, compacticidade, ele não é muito compacto, né, ele tem uma compactação média. Então, isso ali olhando as areias, olhando as argilas, então, de modo geral, nós podemos nos referenciar em relação a essa tabela para termos bons parâmetros de direcionamento. Um bom relatório de engenharia, né? Você vai contratar uma empresa para direcionar o seu ensaio, então vai ter o nome da empresa, vai ter o local do terreno, vai ter o número da sondagem que foi realizada tecnicamente, vai ter os detalhes técnicos dessa sondagem, qual foi o tipo de trado que foi utilizado, vai informar para você os avanços em termos de revestimentos, né, associados, vai falar das profundidades, das mudanças das camadas, vai falar para você exatamente quando aconteceu o final da sondagem, né, as profundidades, e muitas vezes também com a amostragem, a empresa, devido à sua especialidade, pode te dar informações a respeito da granulometria, por exemplo, da origem e da cor das amostras que foram retiradas. Então é bastante importante você ter estas informações e, inclusive, o prof. Recomenda que vocês, como profissionais de engenharia, vão fazer uma edificação, vocês guardem este resultado desta sondagem num arquivo técnico por uma determinada quantidade de tempo, porque qualquer problema que a edificação venha apresentar no futuro, a primeira solicitação técnica que é feita, né, no momento de um litígio, é você ter, né, este ensaio de simples reconhecimento sendo direcionado. Então, este relatório técnico de engenharia, ele é composto de várias informações técnicas, onde nós temos toda a informação. Inclusive, não esqueçam que este ensaio ele deve estar linkado a uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro. O engenheiro responsável pelo ensaio deve, né, pagar esta anotação de responsabilidade técnica, está linkado num número via Conselho Regional de Engenharia e Conselho Federal de Engenharia. Então você fica respaldado tecnicamente, né, com a execução desse ensaio quando você efetivamente emite uma ART. Aqui o prof. Coloca para vocês um gráfico, né, que nós podemos ter uma ideia clara, né, um pouco mais clara de como a gente interpreta. Não esqueçam, quando você for fazer o ensaio, quando você for solicitar para a empresa a execução de um determinado tipo de ensaio, você pode sentar com o engenheiro especializado lá da empresa, você pode discutir com o engenheiro a respeito destas profundidades, destas resistências nas mais variadas profundidades, para você ter a boa definição de estratégia, né? Muitas vezes a gente tem, né, nas áreas de engenharia várias especialidades, e uma das especialidades da área de engenharia é exatamente estas empresas que direcionam esses trabalhos de sondagem, né? Então você pode efetivamente contratar o trabalho, sentar com este profissional de engenharia e a partir dali discutir este perfil que mostra, vejam que neste perfil, né, que o prof. Está mostrando aqui para vocês, de interpretação do ensaio, nós temos ali as profundidades, né, em metros, que aí nós temos, por exemplo, de uma profundidade até outra. Nós temos a penetração que aquele equipamento teve no solo, nós temos a quantidade de golpes que foram executados para ter aquela penetração e com base naquilo, né, a empresa faz uma classificação tátil-visual de qual que é o terreno, se nós temos uma areia, se nós temos uma silt, se é uma areia mais fina, se é uma areia mais grossa, se é uma argila. Então, com base nisso, ele te dá uma composição aproximada daquele solo e te dá também ali o perfil, né, o perfil do gráfico SPT, e com base naquele perfil você já tem uma ideia se eu estou na presença de um solo compacto, de um solo super duro, de um solo pouco duro, de um solo mole. Então eu consigo ter uma ideia um pouco mais clara a respeito destes parâmetros. Então percebam, entender os parâmetros não é uma coisa complicada, se apoiem tecnicamente nos profissionais especializados, das empresas especializadas, para você bem direcionar, né, a sua estratégia técnica em termos de ensaios e em termos de escolha de qual é a melhor fundação para se utilizar em um determinado terreno. Chegamos ao final da nossa aula, até a próxima.